Olá pessoal, boa tarde. Sou o Gustavo falando, estamos aqui com o nosso episódio 27 do Tem que Manter Isso Viu, cujo tema é inteligência. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas porque a gente não fez o programa ontem de manhã, como é o nosso hábito, mas eu estava viajando e aí ficou um pouco complicado para mim entrar no ar, porque eu ia ter que pegar um avião mais ou menos perto da hora do programa e tal, achei que ia ficar meio corrido. E aí, no fim, não deu tempo de fazer ontem, a gente resolveu fazer hoje à tarde, então tá aí fora do dia normal. Como eu falei, o assunto, estou aqui com o Rafa, o assunto de hoje que a gente propôs a conversar é sobre inteligência. Ele vem um pouco na esteira do programa que a gente falou sobre inteligência, já tem uns, eu não lembro exatamente o número, daqui a pouco a gente descobre. Há um tempo atrás, a gente falou sobre um programa sobre inteligência artificial e vinha numa sequência falando também de consciência. E recentemente saiu, né, na edição de fevereiro da National Geographic, saiu um artigo sobre expressões aí de inteligências em aves, né? E é um artigo muito interessante, curiosamente ele não tem nome, ele tem enfim, daqui a pouco se eu descobrir o nome eu falo. Enfim, aves inteligentes. E tem umas coisas muito interessantes, assim, a maior parte delas é de comportamento, provavelmente eu vou descrever alguns deles, mas eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção bom, entre outras coisas que me chamaram a atenção foi isso, né? Alguns comportamentos inteligentes. Eu já tinha lido algumas coisas sobre alguns comportamentos empáticos, né? Em pássaros, tipo papagaios. E nessa daqui tem outros pássaros de várias espécies diferentes, então coisas interessantes. Os comportamentos são muito diversos entre espécies, um pouco diferente do que rola com os mamíferos, que a maior parte dos comportamentos que a gente pode chamar de inteligentes eles são mais ou menos parecidos, e aí, dependendo da espécie, tem uma gradação maior ou menor. Nos pássaros tem uma variação grande de coisas que eles são capazes de fazer, e aí nós estamos tratando de muitas espécies diferentes. E outra coisa muito interessante também é que teve um erro, um sujeito, um biólogo, né, que estava fazendo descrição do cérebro das aves no início do século XX, depois dá para achar o nome dele também. Ele constata que as aves não têm uma estrutura no cérebro chamada de neocórtex, que está presente nos mamíferos, e especialmente desenvolvido nos primatas, né? E com base nisso e no fato do cérebro das aves ser muito pequeno, ele chega à conclusão de que as aves são bem burras, né? O que justifica, inclusive, aqueles ditados do tipo cérebro de passarinho, né? Para falar do cara que não pensa direito, que é burro. E depois a galera, recentemente, eu também não lembro se recentemente, até conversei com uma pessoa outro dia, eu não sei se recentemente é nos últimos 2 anos ou nos últimos 30, mas de todo modo, recentemente, em relação a quando isso foi feito, que faz tipo um século, essa descrição desse sujeito, os caras descobriram que a densidade de neurônios no cérebro dos pássaros, isso deve ser bem recentemente, porque não tinha forma de medir isso antes, né? Enfim, a densidade de neurônios no cérebro dos pássaros é muito maior do que a densidade de neurônios no cérebro dos mamíferos. Então eles conseguem ter uma quantidade de neurônios gigantesca num espaço muito menor do que o nosso cérebro. E ele tem estruturas diferentes e as coisas que a gente chama de inteligência ocorrem em locais, às vezes, um pouco diferentes. Então, é como se ele tem uma anatomia cerebral diferente e, portanto, também algumas diferenças na forma como o cérebro se comporta. Então, vou deixar o Rafa dar um olá para todo mundo aí. E aí depois, Rafa, se você quiser também trazer alguma coisa que você tem aí, mas se não, também eu posso vir com alguns exemplos do que eles descobriram aí no caso das aves aí, para poder também fomentar aí a discussão. Assunto, claro, como sempre, interessantíssimo, né? Então a gente, o episódio 5 do nosso podcast aqui, Tem que Manter Isso, era sobre metafísica, e foi justo um marco que a gente resolveu escolher, que a gente escolheu para começar alguns tipos de assuntos, né? Aí acho que no episódio 8 a gente fala de inteligência artificial,
e no episódio 9 a gente fala de consciência. Então a gente meio que, não é dizer que a gente volta, né, mas a gente traz novamente aqui o assunto inteligência. Acho até que esse episódio 9 aqui de consciência, ele se concentrou muito numa descrição específica, né, que uma pesquisadora trouxe, e talvez, enfim, falar de consciência, a gente pode voltar a falar de consciência num outro momento aqui, a partir daqui. E aí, falando isso, para já rolar aquela distinção básica, né, entre consciência e inteligência, né? Então, hoje a gente vai falar de inteligência. Acho que, eu não sei se a gente poderia dizer que são objetos diferentes, né? Ou manifestações diferentes de um mesmo objeto, enfim. Aí já é aquela discussão doida de sempre. Mas, no primeiro momento, você falou sobre inteligência dos animais. E, porra, os exemplos são, assim, são vastos, né? De inteligência animal. E aí, claro, quando a gente, por sermos mamíferos, ao falar de mamíferos, hoje já há discussões, inclusive, sobre quais tipos de direitos alguns tipos de mamíferos poderiam ter, dada a sua proximidade de inteligência do homem, mas também já há evidências de consciência, né? Ou seja, a manifestação da consciência deles, em vários aspectos, também se aproxima da nossa. Porque a inteligência, falando de mamífero, é um pouco até óbvio, né, de você perceber isso, a questão da empatia, né? Então, ainda que pega animais domésticos, todo o relacionamento de empatia que eles estabelecem com a gente, e nós com eles, né, é uma convivência bastante próxima do que a gente tem com seres humanos, né, em relação à empatia. E o Gus já falou algumas coisas sobre a estrutura do cérebro, dos pássaros e tal, e até eu estava andando de bicicleta antes de vir para cá, eu tinha ido no supermercado, e uma coisa que para mim vale também em relação um pouco à consciência é o quanto essas manifestações, né, de consciência inteligente, elas estão contidas e ao mesmo tempo, eu não queria dizer restringidas, né, mas elas acabam sendo limitadas pelo continente, né? Então, eu acredito não, mas pensando nisso, o que me veio à mente é que tanto em relação à consciência quanto à inteligência, quero acreditar que a maioria dos animais expressam isso de forma proporcional ao seu continente, entendeu? Então, assim, claro que a gente já falou disso em outros episódios, sobre como o ser humano, a gente experiencia a natureza, né, pelos nossos sentidos, ou seja, a gente tem um continente, que é o nosso corpo, aparentemente, e todo o nosso potencial é proporcional aos requisitos, né, ao funcionamento desse continente. Então, por isso que é complicado, quando a gente olha para os outros animais, dizer que eles são mais ou menos inteligentes em relação a nós, ou mais ou menos conscientes em relação a nós, porque talvez, ou provavelmente, eles o são proporcional aos seus limites, né? Então, eles não são mais ou menos, eles são totalmente inteligentes dentro daquilo, né, que eles expressam conforme os limites do seu continente. Então, vamos um exemplo rápido aqui, para a gente, provavelmente a gente vai falar dos grandes animais, né, os pássaros, mas penso nas formigas, né, que aqui em casa eu estou num caça e rato para tentar que as formigas não comam a ração dos gatos. E você percebe o quão inteligente elas são para me deixar para trás, entendeu? Eu acredito que talvez em algum momento eu vou conseguir conter elas em algum canto, porque eu procurei bastante na internet e acabei fazendo uma alquimia aqui sugerida, que mistura limão com detergente, canela e cravo, né, que é para você, na verdade, ter um inseticida natural, né, natural para não afetar os gatos,
e que você, na verdade, quando você entende como as formigas funcionam, que é tudo à base de feromônios, né? Ou seja, muito do que a gente é internamente, as questões de substratos e neurotransmissores, as formigas são assim externamente, né? O funcionamento delas é baseado em questões externas, em feromônios, por onde elas estão indo, por onde elas estão vindo, né? Os cheiros que elas deixam nesses trajetos. Então, esse substrato aí que eu estou testando aqui, ele tenta justamente imobilizar essa troca de cheiros aí entre as formigas, para que elas não saiam de onde elas estão, então elas não conseguem deixar um rastro, né? Mas, enfim, já é bastante impressionante o quanto elas são rápidas para achar um caminho que eu não tinha percebido e chegar inteligentemente à comida dos gatos, o que é, no fundo, o objetivo final. Então, em relação a mim, talvez para as provas de cálculo que eu tenho feito, ou para as provas de programação, elas não sejam tão inteligentes, mas para aquilo que elas precisam fazer para sobreviver, elas são inteligentíssimas, né? E fica uma outra questão também. O quanto a inteligência é a sua capacidade de sobreviver, apesar dos intempéries, né? Mas é isso, no primeiro momento. Então, você falou várias coisas legais, né? E vou começar comentando uma coisa que essa questão da distinção, né, entre consciência e inteligência, ela é importante, na verdade, além de ser importante para a gente saber do que a gente está falando, mas tem um lance que é curioso, que parece que a consciência é a manifestação de inteligência que talvez não seja mais cara ou não seja mais interessante. Eu não sei exatamente o que é, né? Talvez porque ela seja o que faz, né, o que até hoje os humanos acreditaram ser aquilo que os distinguia, né, dos animais, ou ainda porque a consciência, querendo ou não, é a sede da experiência subjetiva, né? Então você percebe o mundo, né, como indivíduo e percebe, né, os outros como outros por meio da consciência. Então toda a nossa experiência de estar no mundo, ela é uma experiência que se dá primariamente para nós a partir da consciência. Claro que a gente também reage ao mundo de outras formas e utiliza a nossa inteligência de formas, às vezes, não mediadas, ou pelo menos não claramente mediadas pela consciência. Então, essa, vamos dizer assim, onipresença da consciência na nossa experiência provavelmente nos leva a achar que, sei lá, primeiro, a achar que a consciência é uma espécie de sede da inteligência, ou que toda a inteligência é mediada por consciência, e aí você começa a pensar que, bom, se você não tem animais se os animais não aparentemente apresentam comportamentos que parecem ser conscientes, então, né, isso nos tornaria superiores a eles. Então seria essa distinção, né, no primeiro momento, sei lá, pensando historicamente lá para trás, e essa ideia, né, de por que o homem é o predador dominante, né, porque ele tem, né, uma faculdade a mais, e aos poucos também, conforme, né, talvez as nossas sociedades começaram a adquirir um pouco mais de empatia com os animais, enfim, ou então começaram a pensar mais sobre o assunto, as pessoas começaram a perceber eventuais manifestações de consciência como algo espantoso, porque não esperavam isso, né? De certos animais, essa seria, sei lá, uma característica distintiva do ser humano. E ao mesmo tempo, né, enfim, também, justamente por causa desse lance da experiência subjetiva e do fato da gente toda a nossa concepção de consciência mediada, de inteligência, em relação a nós mesmos, está mediada por consciência, é difícil diferenciar as duas coisas, né? Parece uma espécie de paradoxo do observador, só que aplicado à fenomenologia, né? Quer dizer, se eu percebo tudo que eu faço no mundo, isso é mediado por consciência, como é que eu distingo consciência de inteligência? E a gente teve, né, essa dificuldade surgiu na conversa sobre inteligência artificial, porque também grande parte talvez do critério, digamos assim,
senso comum ou do critério imediato para tentar julgar se você está diante ou não de uma inteligência artificial é procurar nela manifestações de consciência. E aí você, sendo minimamente rigoroso, você vai achar que até agora não apareceu uma inteligência artificial capaz disso. O que não significa que ela não esteja operando com inteligência. E aí acho que na natureza a gente tem manifestações claras disso, né? E o Rafa mencionou né, as formigas, né? Acho que até agora não apareceu ninguém, seja um maluco qualquer, seja um sujeito da ciência, dizendo que as formigas têm consciência de si, né, enquanto indivíduo, mas elas apresentam comportamentos que, cara, são claramente inteligentes. Aliás, mais ainda do que as formigas ainda têm uma coisa meio, entre aspas, burra, né? Que tipo, cara, você consegue meio que direcionar elas para algumas coisas, enfim. Muito embora tenha um lance que eu acho muito espetacular no caso das formigas, que é o lance de eles colonizarem umas espécies de pulgão. Então você, por exemplo, você tem uma planta, né? Aí você tem uma planta que está sendo atacada por uns pulgões, e os pulgões vão comendo ali a seiva da planta, vai enfraquecendo a planta. E aí, de repente, você, né, instintivamente, você repara, você uma hora repara que tem umas formigas, cara, em volta dos pulgões e que efetivamente elas estão comendo alguns desses pulgões. Você fala, pô, tô salvo agora, né, cara? Vieram as formigas, elas vão comer os pulgões, elas parecem não estar interessadas na minha planta, com as formigas bem pequenininhas. Então, beleza, né, rolou, deu certo, vou salvar minha planta aqui com essas formigas, não precisa nem jogar inseticida. E aí você vai pesquisar e você descobre que essas formigas minúsculas, longe de estar matando, elas de fato estão comendo os pulgões, mas elas não estão nem um pouco interessadas em erradicar os pulgões da sua planta. Elas estão, na verdade, fazendo uma criação dos pulgões tipo pecuária, sacou? Eles estão lá cuidando dos pulgões, organizando os pulgões na planta, deixando eles crescer até certo ponto, e aí eles matam e comem os pulgões, exatamente como a gente faz com as vacas, assim. E, cara, então não adianta, essas formigas não vão erradicar seus pulgões. Então, assim, é um comportamento muito louco das formigas, né, que demanda, né, que é bastante complexo, demanda uma organização, né, ali social complexa, e muito parecida com algo que a gente faz. E no caso das abelhas, as abelhas são bem mais complexas do que as formigas, né? Então também é um caso que acontece em insetos, mas de novo, ninguém até agora sugeriu que uma abelha tenha a experiência da consciência. Agora, isso é diferente quando você vai... e outro caso também, outra coisa que eu queria comentar ainda nesse sentido, né? Porque no caso você falou, Rafa, sobre uma coisa meio intuitiva, né? Que a gente tem, né, que é essa relação do continente e o nível de inteligência, né? Além desse lance uma espécie de relatividade nisso, né? Quer dizer, de repente aquele animal poderia ser proporcionalmente mais inteligente do que a gente, considerando o volume que o cérebro dele tem. Tem um pouco dessa discussão no caso das aves, que eu mencionei, porque em alguns casos, em termos de massa corporal, se você considerar, apesar do tamanho do cérebro ser relativamente pequeno, né, numa ave, em termos de massa corporal, né, considerando que os ossos das aves são ocos, nos corvos, por exemplo, a proporção é muito próxima da proporção de um ser humano. Até agora acho que eles não acharam nenhum que seria superior. Mas então, e o corvo seria provavelmente o mais inteligente dos pássaros que as pessoas sabem até agora. Tem uma ressalva para fazer sobre isso, inclusive, porque os caras falam do corvo, mas tem e de outros pássaros aqui. Talvez o corvo ainda seja mais, mas, pô, senti falta nessa matéria que eu mencionei, que é da National Geographic, do João de Barro. Que, cara, o João de Barro é foda, e a galera não mencionou ele, o João de Barro provavelmente não é endêmico das áreas que eles pesquisaram. Mas, enfim, digressões à parte, porque eu estava falando do limite, né? Uma das coisas, então, essa ideia de relacionar esse limite físico, né, do tamanho do cérebro, do espaço que confina ali o cérebro, parece ter a ver, e provavelmente tem a ver na maioria dos casos, mas a gente tem sim, né, uns exemplos de coisas que meio que ficam fora dessa lógica, como os já mencionados insetos. E outra coisa que tem gente se debruçando sobre isso é o caso das plantas, né? Do modo como as plantas têm
parecem se comunicar por meio de certas substâncias químicas que são lançadas no ar, no solo. Então, e elas parecem se comportar de modo, cara, que aparenta vários traços de inteligência. É muito mais difícil você correlacionar coisas de inteligência que a gente percebe em animais, né, porque elas são muito próximas de coisas que acontecem com a gente, né, então, né, que nem a gente deu esse exemplo da formiga aí fazendo pecuária, né, as aves não estão fazendo os comportamentos, digamos assim, das plantas trabalhando em conjunto numa determinada área, são analogias um pouco mais fracas com coisas que a gente faz nas sociedades humanas e nos grupos sociais animais. Se é que a gente deveria diferenciar essas coisas, mas enfim. Mas tem gente cada vez mais descobrindo certas coisas que acontecem com plantas que são extremamente impressionantes e além disso, que extrapola, por exemplo, o caso dos insetos, porque essa comunicação de plantas e essas interações que são benéficas para um grupo, né, e que pode ser um grupo extremamente vasto, como, cara, setores imensos de uma floresta, por exemplo, ocorrem entre plantas de espécies diferentes, não só plantas da mesma espécie, como é o caso dos insetos, por exemplo. Então ela vai lançar, né, então quando tem um determinado predador, né, uma praga, alguma coisa, as plantas soltam esses químicos aí com os quais elas usam para se comunicar, e isso às vezes provoca em outras plantas a produção de, né, plantas conseguem fazer isso mais rápido, por exemplo, a produção de certas toxinas para combater pragas e tal, e isso parece ser ativado pela presença das pragas, e outra coisa também interessante é uma coisa que parece que também foi percebido, que é a transferência de nutrientes entre raízes, inclusive de plantas de espécies diferentes. Então, quando você tem uma região ali daquele lugar de plantas, as plantas estão com alguma deficiência de nutriente e meio que pela movimentação da seiva e tal, que é super lenta e tal, então também isso torna um pouco difícil de observar, mas alguns pesquisadores chegaram com resultados nesse sentido de que algumas plantas fariam transferências de nutrientes para outras plantas mais fracas e tal, para gerar algum tipo de equilíbrio. Então, isso seriam exemplos de capacidades de inteligência que extrapolariam, justamente devido a uma limitação daquele indivíduo, né, da espécie, extrapolariam a limitação do indivíduo para um grupo, e aí seriam manifestadas em grupo, né? E aí na ficção científica tem vários exemplos disso, né? Isso pode ser uma coisa interessante também da gente comentar. Então vou parar um pouco por esse bloco aqui, depois eu falo de outras coisas. Você falou das plantas, né? E, enfim, tem uma questão um pouco, eu acho que talvez é uma visão um pouco romântica, mas que, ok, dado que é romântico, a gente pode considerar aí com algumas aspas aí envolvidas, né? Que é que provavelmente, ou talvez, a natureza use soluções parecidas para problemas distintos, né? Então você falou das plantas, tem aquela foto clássica que mostra, se não me engano, as raízes do alface, e para quase 100% das pessoas que você mostra vão falar que são neurônios, porque que realmente parecem neurônios, ou alguns galhos de árvore que de certa forma parecem alvéolos do pulmão, né? Eu estou dizendo isso porque você falando das raízes das plantas e da comunicação que elas fariam, né, de substâncias entre elas via as raízes, sim, já existem estudos que mostram isso, e até alguns mais apaixonados, digamos, por esse romantismo, que falam que no fundo, se você juntar todas as conexões de uma floresta de raízes, você tem ali um cérebro, né? Que é algo até recorrente um pouco na ciência especulativa, que talvez deságua aí na ficção científica, mas tem também
os cérebros de Boltzmann, né? Não sei se você já ouviu falar disso, mas que seriam alguns estados cosmológicos que você formaria um cérebro. Em algumas situações, algumas estrelas com buracos negros em suas proximidades, assim, ali, aqui, enfim. O resultado disso poderia vir a ser um cérebro. Então tem aí todo esse romantismo, essa paixão especulativa e tal, mas eu queria só desenhar isso um pouco para falar na real sobre o quanto a gente está falando de coisas complexas, né? E que parecem serem redutíveis a isso é inteligência, mas assim como a inter-relação, né, de uma mesma espécie ou dela com outras espécies ou do próprio indivíduo com si mesmo, né, tem aí uma complexidade que foge dos olhos simplistas, né? Estou falando isso porque hoje a gente sabe o quanto são importantes os biomas, né, que habitam o nosso corpo. Então, todas as bactérias e seres microscópicos que vivem no nosso intestino, né, hoje sabe-se que eles são fundamentais, não só para o funcionamento da biomecânica do nosso organismo, como se refletem também no nosso humor, na forma como a gente e provavelmente na nossa inteligência. Então, eu acredito que tem um componente aí que é um determinismo biológico de algumas inteligências estão contidas no indivíduo. Então, você falou João de Barro, e alguns contrapontos à ideia da inteligência dos animais, ou seja, o quanto isso não é algo já ali programado nos genes do bicho, né? E o quanto isso ele pode aprender, o quanto isso ele foi aprendido, né? E o quanto isso ele tem ali um jogo de cintura para se adaptar a uma questão ou outra. O contraponto que eu ouvi em relação ao João de Barro, e que também serviria para alguns casos dos corvos, é que, por exemplo, no João de Barro, essa casa, aparentemente ninguém ensina ele a construir, né? Ou seja, algo que talvez ele saiba no momento que ele precisa fazer aquilo. E se você, enquanto João de Barro estiver construindo essa casa, remover uma parte dela quando ele não está lá, ele vai continuar, e você fizer isso de forma, né, recorrente, então o João de Barro está construindo a casa dele. E aí, quando ele não está lá, você vai lá e tira um pedaço. Ele continua construindo. Daí ele cobre a parte que você tirou. E aí, depois que ele sai, você tira. Né? É até um experimento triste de se fazer. Mas ele vai morrer sem terminar a casa e provavelmente porque ele se cansou. Né? Mas ele não soube parar de fazer aquilo porque ele não percebe e não sabe porque ele está fazendo aquilo e não percebe que alguém está tirando um pedaço da casa dele, o que seria, digamos, uma inteligência nata, porém não completa, né? Ele não tem a visão do todo de por que ele está fazendo aquilo. Mas, para a gente não também se achar especial, né? E é algo que eu falei um pouco, talvez, no episódio de consciência, e volto a falar algo que eu falei na minha primeira fala aqui, que o quanto isso, no fundo, não é expressão, e eu odeio usar essa palavra, mas eu vou usar do nosso hardware, né? Então, assim, a nossa memória faz parte do modo como nós interagimos com o mundo. Então, isso para a gente é bastante útil para as coisas que a gente faz, como seria talvez para o João de Barro entender que alguém está tirando um pedaço da casa dele toda hora que ele não está vendo. Mas ele, não sei se ele não se lembra disso, ou se ele, se lembrando disso, passa por cima disso para tentar dar vazão a esse desejo de construir alguma coisa, né? Então, queria dizer assim que a nossa inteligência
é uma expressão da complexidade daquilo que nós somos, né? Então, eu acredito que, e acho que eu falei isso no episódio da consciência, que a memória é fundamental na expressão do eu, do indivíduo, né? Então, se você simplesmente, e tem casos onde a pessoa perde a memória, ela deixa de ser quem ela é e talvez perde parte também da sua inteligência, né? Então, toda a característica do ser humano ou dos grandes mamíferos de aprendizado, né, de você aprender alguma coisa complexa, se deve à sua capacidade de se lembrar de alguma coisa, né? E o quanto isso seria inútil se a gente não tivesse essa capacidade, ou se essa capacidade simplesmente nos é tirada. Então, é muito complicado, é muito triste ver os seres humanos, né, Alzheimer, que sofrem desse esquecimento. Tem até um vídeo de uma menina que ela dá a notícia que ela está grávida para a mãe dela, que sofre de Alzheimer, ao longo de toda a gravidez, e é curioso como a mãe dela, em todas as vezes, se sente feliz de saber que a filha está grávida, mas é triste, porque ela esquece disso, né? Então, eu acho que a inteligência, ou o que a gente chama de inteligência, também é uma interação de coisas bastante complexas, né? Então, não é uma coisa só, você é inteligente, né? Digamos que você tem a capacidade de expressar uma inteligência dada a complexidade aí do seu hardware, né? E como eu falei antes, provavelmente isso é proporcional a essa capacidade, né? Então é por isso que também é infrutífero ficar comparando inteligências entre hardwares diferentes, né? Uma das isso, cara, sem dúvida, e na verdade essa sacada do João de Barro é muito boa, né? Porque outro dia, inclusive, eu vi sei lá se foi semana passada, cara, o João de Barro tinha construído a casa dele em cima de um. Não era uma árvore, velho, era um poste de luz entre dois refletores. Acho que foi em Belo Horizonte, cara. E tava chovendo pra caralho em Belo Horizonte. E a gente chega e vê. E tinha caído uma chuva na noite anterior, e aí eu reparei o João de Barro. E tava faltando, velho, um pedação da casa, né? E você via lá os dois se empenhando em construir, em reformar aquela casa que tá construída num lugar péssimo, né? Porque, velho, se for na árvore, ele ainda tem uma chance de proteger, né, a casa um pouco da chuva, né? Mas naquele lugar é totalmente exposto. Qualquer chuva mais forte que der, a porra da casa vai estragar, né? Então, de fato, talvez a razão pela qual os caras não incluíram de Barro não era por não conhecer, mas talvez porque ele nem é dos mais inteligentes. Inclusive, eu tinha visto uma outra reportagem que é interessante, acho que talvez seja mais interessante no tipo de comportamento que está chamando a atenção, que é uns pássaros que, né, bom, eles sempre faziam lá uns ninhos assim relativamente complexos, e alguns pássaros passaram a usar plástico colorido para fazer os ninhos. E alguns pesquisadores começaram a especular, eu não lembro agora se eles tinham efetivamente dados para comprovar isso, se ainda era só uma coisa que eles estavam testando. Eu tenho quase certeza que não ia mencionar isso se já não fosse algum resultado. Que os pássaros que passaram a utilizar os plásticos mais coloridos e às vezes brilhantes, né, tipo resto de fita cassete, né, coisa que brilhava, atraíam mais as fêmeas quando eles tinham os ninhos mais coloridos. E aí que eles sacaram que o plástico estava sendo melhor do que as palhas que eles estavam usando para obter lá a finalidade de atrair as fêmeas. E, de novo, na verdade isso reflete muito mais a capacidade de adaptação, mas ao mesmo tempo tem algum aprendizado daquele indivíduo, né? Agora, muito mais relevante é quando tem um aprendizado que é transmitido, porque aí você começa a poder falar em uma cultura, né? E não só um indivíduo ali, uma espécie que tem tem um conjunto aí de genes que o tornam particularmente mais engenhoso e adaptável, né? E aí eu acho que isso é o que começa a chamar a atenção. Acho que duas coisas, na verdade, chamam a atenção particularmente de nós humanos, né?
nos animais, que uma é capacidade de aprendizado e efetivamente transmissão disso, né, entre gerações, né, então você teria uma característica que não é transmitida geneticamente, e a outra, evidentemente, porque a gente né, centrado, né, espécie, né, centrado, genocentrado, né, a gente é centrado na nossa própria espécie, quando esses animais conseguem interagir com a gente, né, de forma inteligente ou consciente. E, enfim, e aí o que me surpreendeu muito recentemente justamente foi esse lance das aves, em que os caras deram vários exemplos, e tem um que, cara, eu preciso mencionar ele porque ele é muito foda, que é o seguinte: tem uma menina, né, a menina morava em Seattle, uma menina de 8 anos, e ela tem uma coleção de objetos, pô, depois de repente eu escaneio aqui, porque essa revista é foda de achar uma versão online, tem uma foto dos objetos, desses objetos, e de repente eu escaneio e põe lá no Medium, lá. E o que rolava com essa menina, velho? Ela fez amizade, né, assim que está sendo descrito, e, cara, pelo modo como, né, não vou conseguir descrever todo o comportamento aqui, cara, mas tipo, não se trata só de uma transposição, assim, no sentido de que, pô, a gente quer muito que seja amizade, né? Então, o termo cabe, porque o que acontecia? Essa menina passou a alimentar, ela começou a dar alimento para esses corvos que tinha na vizinhança dela, e ela dava, tipo, ração de cachorro e amendoim sem descascar. E então ela deixava ali aquilo na janela em pequenas quantidades, e os corvos começaram a sacar que tinha comida ali, e eles vinham pegar a comida. E aí, depois de um tempo que ela começou a fazer isso, tinha um corvo especial, eu até acho que outros faziam também, mas tinha um especial que ela reconhecia, inclusive ela deu um nome para ele, então ele tinha né, ele tipo assim, era discernível, né, que ele enquanto indivíduo você conseguia distinguir ele dos outros, embora o bicho seja todo preto, né. Enfim, tinha esse corvo especial, que ela chamou ele de Babyface, e que ele passou a trazer para ela esses objetos. Então, ele deixava os objetos para ela no lugar onde ela punha comida, que era tipo assim, uns parafusos, uns pedacinhos de osso, tal, moeda, e a menina começou a guardar, tipo, esses, entre aspas, presentinhos lá do corvo Babyface. Só que os objetos passaram a ficar cada vez mais coloridos, né? E aí, enfim, aí ficaram sabendo dessa história, os caras foram lá observar o que acontecia lá com a menina e com o corvo. E né, eles observaram que o corvo tinha um comportamento que era tipo o seguinte: a menina deixava lá a comida, ele vinha com os colegas dele, porque eles vinham em bando, né? Tinha lá um bando, não lembro exatamente a quantidade, não era muito grande. Esse tal do Babyface sempre estava lá, mas ele vinha sempre com uns outros. Então eles comiam lá a comida que ela deixava, e parece que ele passou a ter o comportamento de deixar um presente para ela, aí, inclusive não só no mesmo lugar ali na janela, que inclusive ele reconhecia ela, né? Então ela também deixava em outras partes, então às vezes ela deixava ali na janela, mas passou a deixar na entrada da casa e tal. E uma dessas observações que os caras descrevem, e eles estavam presentes quando aconteceu, é que o corvo, quando ele vê a menina, né, então antes dela deixar a comida, ele vem e pousa num lugar um pouco acima de onde ela está, de modo que ele consegue soltar o objeto e ele cai exatamente na frente dela, né, dos pés dela. E o objeto, velho, é um brinquedo, velho, é uma parada colorida, tipo uma lulazinha, né, toda colorida, bonitinha, e a menina fica, cara, assim, a menina fica felicíssima, né? Fala, pô, ele me trouxe um brinquedo e tal, e ela pula, e ela se agita, e ela tá... E os caras notaram que o tal do Babyface, enquanto a menina reage, né, ao objeto que ele entregou para ela, ele observa ela muito atentamente, o que parece estar, de alguma forma, analisando, sei lá, algo do gênero, a reação dela. E aí, então, assim, tem uma quantidade de objetos, cara, todos muito diferentes, mas, assim,
A maioria dos objetos são brilhantes, coloridos. Então, cara, tem brinco, pedra colorida, uns negocinhos de plástico, anel, moedas diferentes, umas arruelas, umas cordinhas daquelas de enrolar pão, uns fios elétricos, coisas com desenhos, né, porque tem cor e tal. Enfim, uma quantidade enorme de coisas que peça de Lego, que esse corvo deu para ela de presente, né, por causa do negócio. Bom, e não fica só por aí, porque, bom, essa menina lá pelas tantas, a família dela meio que resolve que eles vão se mudar para Nova York, do outro lado do país, né? Ela está em Los Angeles, em Seattle, eles vão se mudar para Nova York. Só que durante um ano ou dois, né, quando rolou a mudança, então eles se mudaram, não sei se é porque eles tinham amigo ou família, assim, que eles voltavam. Várias vezes ao ano eles voltavam para Seattle no processo de mudança e a menina ia junto. E nesses retornos eles iam visitar os vizinhos da menina. E diz que os corvos, lá, o bando lá do Babyface, reconhecia o carro deles quando eles estavam chegando e já faziam tipo uma espécie de festa em torno deles quando eles estavam chegando, e eles iam ter o contato com a menina lá na casa do vizinho. Então não era só uma questão de, né, você podia falar assim, alguns, sei lá, pombo, né? O sujeito vai na praça, sempre tem alguém jogando milho no mesmo lugar. Naquela praça os pombos estão acostumados a ir lá porque tem comida. Sabe-se lá se são os mesmos pombos, vem outros pombos e tal, não. Ali eram os corvos que viviam naquele bairro, né, eles mapeavam, eles tinham controle daquele território, então eles sabiam quem estava chegando no território, eles percebiam o carro, percebiam que a família estava lá e iam lá interagir com a menina em outro lugar que não o lugar em que eles costumavam interagir com a menina. E eles iam lá e tal, e rolava a mesma troca. Pô, traz um presentinho, porque ela, entre aspas, né, veio visitar. E ela dava lá as comidinhas e tal, e eles tinham lá essa relação deles. Então, assim, e aí os caras vão explicar, cara, os corvos são mega sociáveis, eles formam relações, eles tentam formar relações estáveis no bando, inclusive eles dizendo o seguinte, que eles têm, diferentemente dos mamíferos, que parece que a relação mais forte social não costuma ser sempre, principalmente no caso dos primatas, na comparação é sempre com os primatas, é uma relação da mãe com o filhote. No caso dos corvos, a relação forte são dos casais. E na conformação social dos corvos, às vezes eles ajudam certos casais a se formarem, então tipo, meio como se os corvos estivessem empurrando um par lá para virar um casal. E às vezes eles atravessam e tentam meio que furar os olhos de um lá para trocar, para desfazer casais quando eles percebem que aquele determinado casal tá levando muita vantagem em relação aos demais, porque eles têm essa capacidade, parece alta, de cooperar. Bom, além disso, eles têm uma habilidade gigantesca, um monte de gente já descreveu isso, né, de resolver problemas, de usar ferramenta de modo complexo, né, tipo assim, tem que pisar num lugar, puxar com um bico de outro, ou às vezes, né, solucionar problemas envolvendo vários indivíduos, né, para poder obter um resultado que vai beneficiar todo mundo. Mas eles também fazem, eles perceberam que eles fazem brincadeiras entre eles, então, tipo, é a parte do jogo, né, que não tem finalidade né, de obter nenhum resultado ali, digamos assim, de necessidade prática, só para eles, entre aspas, né, se divertirem e talvez envolvam algum tipo de aprendizado. E eles têm vocalizações, né, e os caras percebem que eles usam vocalizações para se comunicar, né, e não é uma gritaria qualquer, isso vários pássaros também acontece. E aí, enfim, aí já mudando para outros pássaros, os caras também né, apresentaram notícia de alguns pássaros e aí, vindo daquilo que eu comentei agora há pouco, né, do lance da transmissão, né, de alguma coisa que seria cultural, tem um exemplo antigo, não sei se você ouviu falar, de um tipo de pássaro, acho que na Austrália, sei, e que ele faz o som, ele faz um som que o canto dele, né, é um som de uma flauta. Você não, né, parece um instrumento musical, e é muito parecido com uma flauta do século, sei lá, XV, alguma coisa assim, que a galera tem noção. E esse mesmo pássaro, ele tem uma capacidade tão incrível de imitar que ele faz qualquer som que você reproduzir perto dele, daqui a pouco ele está imitando. Mas esse tal desse som dessa flauta parece que é meio comum entre eles todos,
e especula-se que esses pássaros, em dado momento, escutaram o som. Desculpa, não é do século XV, porque não tinha ninguém. Não, tem os aborígenes lá. Enfim, os caras escutaram o som dessa flauta em dado momento e meio que incorporaram, né, tipo, entre aspas ou não, cultura deles, e isso passou a ser ensinado para os descendentes, e eles vão transmitindo isso ao longo do tempo. E parece que eles vão incorporando outras coisas também, de sons mais modernos e tal. Enfim, e tem vários casos de pássaros que utilizam o aparelho vocal para falar, e alguns casos de certos papagaios que trabalham e parecem compreender conceitos abstratos, tipo, especialmente ligados a emoções, e de modo que eles não estariam, e lá os caras de novo testando isso, estariam, né, apesar de um vocabulário reduzido que eles conseguem utilizar, né, porque tem a parte, digamos assim, da repetição, mas tem uma parte da utilização do vocabulário para se comunicar com humanos, que é evidentemente reduzida, mas eles parecem ter algum domínio sobre alguns conceitos, bem poucos, assim, cara, conta-se numa mão lá, mas de conceitos abstratos, de alguma coisa tipo de tristeza, né, alegria, saudade, assim, alguma coisa assim, que eles conseguem expressar por meio dessa fala deles. Então, enfim, são casos que eu acho bastante impressionantes, e depois, sei lá, tem outros aí, se der tempo eu menciono mais alguns. Eu não sei se você já viu o vídeo do corvo esquiando, e porra, é maravilhoso, assim, é um corvo em cima de um telhado cheio de neve, e aí ele consegue pegar alguma coisa que ele leva para a parte de cima, para a ponta, né, do telhado, sobe em cima, desce esquiando, chega no final, pega esse negócio, sobe de novo e fica fazendo isso. E já pediram para especialistas comentarem e falar, não, realmente ele está esquiando, ele está se divertindo, ele está fazendo isso porque ele quer, ele sabe o que ele está fazendo e ele repete isso porque ele quer, ou seja, não é nenhum comportamento repetitivo, né, que ele está ali, não é nenhum tipo de trauma, ele está fazendo isso porque ele está se divertindo. E você deu aí a descrição da menina, né, que recebe presente do corvo. Com certeza o corvo está roubando aquilo de alguém, entendeu? Então é um corvo ladrão também. Ele está roubando aquilo para levar para a menina. Então, assim, comportamentos bastante humanos, né? E eu lembro também que eu já vi na TV, depois a gente vê se acha todas essas referências para colocar ali no texto. Eu não sei se você viu, mas uma matéria até bem emocionante, assim, né? Porque tem pinguins aí de vários tipos, né? Mas tem um pinguim lá de uma espécie que todo ano, num período, ele vem para o litoral brasileiro, porque acho que ele está fugindo do frio extremo, da Patagônia, sei lá, alguma parada dessa. E eles sobem para cá, ou se eles vêm se reproduzir, ou se eles vêm comer, enfim, rola essa migração aí anual. E esse pinguim, se eu não me engano, é no Espírito Santo ou no litoral de São Paulo. Já faz alguns anos, eu não sei se 5 anos ou 10 anos, mas anualmente isso já acontece, que esse pinguim, porra, eles nadam assim, tipo, milhares de quilômetros. Eles ficam nadando e não param. Aí quando eles param, é no litoral brasileiro, nessa região. E todo ano, um pinguim só, segundo o relato, isso acontece desde a primeira vez que o cara fez isso, mas o que rola? É um pescador ou um vendedor de picolé na praia, que o pinguim chega, na primeira vez ele viu que o pinguim estava muito cansado, né, todo exausto da viagem, ele deu comida para o pinguim, aí ele foi para casa, o pinguim acompanhou ele ligou o chuveiro, não é que ele dá banho no pinguim, né? Mas tipo, o pinguim entra debaixo da água, toma um banho e o pinguim vai embora, entendeu? Isso já rola há anos. O IBAMA ou os pesquisadores lá da região que lidam com pinguins já marcaram esse pinguim, então dá para saber que é o mesmo. Então todo ano, ele chega naquela praia, o tiozão recebe ele, eles vão para casa do tiozão, o tiozão liga o chuveiro, ele toma um banho e ele volta pro mar, né? Então, assim, com certeza é uma relação ali entre dois animais inteligentes, um ser humano e um pinguim.
por fim, a gente já comentou em alguns episódios aqui, né, não só quando a gente fala só de ser humano, né, da humanidade em geral, mas acho que nesses de inteligência também, sobre a questão da linguagem, né, e acho que você já deu aí um pequeno exemplo, mas assim, do pouco que eu conheço, existem casos de linguagem bastante complexos, né? A gente está tentando não falar dos mamíferos, porque daí já seria até um pouco óbvio, né? Porque sabe que as baleias têm vários tons, tem vários tipos de som que elas emitem, os golfinhos, a questão dos sonares, né, que eles usam, aí macacos e tudo mais, mas assim, isso passa por, principalmente, claro, as aves, né, que se comunicam normalmente por som, e aí sim, tem vários tipos de som, transmitem emoção, transmitem raiva, transmitem tranquilidade, felicidade, tristeza, isso a gente vê sempre, né? E tem um papagaio clássico, né, que é um papagaio cinza africano, chamado Alex, que morreu em 2007, então a idade dele aproximada era 31 anos, porque eu não sei se pegaram ele novo e tal, mas enfim. Mas ele é um caso, se você procurar Alex Parrot, né, que é papagaio em inglês, você vê vários vídeos dele fazendo coisas inteligentíssimas, se referindo às pessoas pelo nome, ou seja, ele cria vínculos pelo nome das pessoas, ele identifica as pessoas, ele sabe quem são as pessoas. Parece que ele conseguiu construir um vocabulário de 100 palavras, o que é extremamente razoável para você se comunicar com 100 palavras. Existe, né, um tipo de teste que aparentemente o bicho que, se olhando no espelho, sabe que é ele próprio, né, ele tem um senso maior, isso seria uma medida de inteligência, né, ele tem um senso maior de identidade. Então, esse papagaio sabia que ele estava se olhando no espelho. A maioria dos mamíferos tem isso, geralmente filhote não tem, mas a maioria dos filhotes, a partir de determinado momento, sabe que quando ele está olhando para o espelho, ele está vendo o reflexo dele, né? Isso seria um sinal de inteligência. Eu lembro também de um estudo que fizeram, eu não sei precisamente em qual década do século passado isso foi feito, mas que pegaram macacos, né? Acredito que eram chimpanzés, e os chimpanzés na natureza eles são bastante violentos, assim, né? Até tinha um mito que os bonobos não seriam, mas os bonobos também têm o seu grau de violência, não é um grau de violência igual o dos chimpanzés, que são, as relações deles são de violência. Então, no universo dos chimpanzés, é normal estupro, né, mortes violentas, traições, coisas assim, bastante chocantes, né, bastante brutais. E um estudo que fizeram, eu vou procurar depois essa referência para pôr aqui nos links, um estudo que fizeram foi pegar uma comunidade de chimpanzés criados em laboratório e ensinar eles a usar dinheiro. Então, criaram ali uma moeda, alguma coisa que simbolizava dinheiro, e aos poucos eles foram aprendendo. Então, deram uma quantidade mínima desse dinheiro para cada um, e aos poucos eles viram que para ter comida eles precisavam dar um pouco do dinheiro, entendeu? E eles recebiam comida, que uma comida, tipo, uma comida mais gostosa custava mais caro, uma comida que eles gostavam menos era mais barata. E aos poucos eles aprenderam a usar dinheiro. E o experimento teve que ser cancelado porque a primeira coisa que surgiu dentro dessa sociedade primata que aprendeu a usar dinheiro foi a prostituição. As macacas, que já eram vítimas de violências recorrentes dos macacos, né, que procuravam sexo, a primeira coisa que, quando ficou claro para todo mundo que aquilo era dinheiro, elas começaram a vender sexo para os macacos. Então, eu lembrei agora desse exemplo, que acho que diz um pouco também do quanto, né, a gente se acha inteligente e vive em sociedade, mas no fundo é só se a gente, de várias formas, socializar os animais
que tem aí um hardware compatível com o nosso, eles também vão acabar refletindo, né, a sociedade humana, mostrando que eles têm total inteligência para aprender coisas que na natureza eles não têm, e até por isso o experimento parou, porque o medo dos pesquisadores era de os macacos não conseguirem dar um passo atrás e esquecer do dinheiro, né? Coisa que obviamente a gente já não consegue, e faz tudo baseado em dinheiro, que tem um pouco ali a ver com o que a gente comentou dos bitcoins. Então, só para finalizar, talvez, eu não sei se a gente vai conseguir aqui resumir o que é inteligência, mas não é tão intuitivo quanto parece, ou quanto nos parece, né? Inteligentes ou inteligência tem que ser igual a gente, tem que ser igual a nossa. E sei lá, se eu fosse arriscar, a inteligência tem a ver com garantir a sua sobrevivência, mas considerando ali o potencial, né, do seu continente e o contexto, né? Então, com certeza, no final, essa relação que você descreveu entre a menina e os corvos estava ajudando em muito, e facilitando e potencializando a sobrevivência desses corvos, né? Mas não parou ali, né? Foi além, e aí deu espaço, né, para outros tipos de vínculo que não seriam tão utilitaristas, né? Então, me parece que é um pouco disso, né? Você usar das suas capacidades para garantir a sua sobrevivência e suas outras necessidades que sejam ali afetivas, né? De vínculo e sei lá, enfim, tornar talvez a sua existência aí de uma forma mais compatível com aquilo que você projeta, acredita, né? Não sei, talvez hoje eu estou sendo um pouco menos objetivo, mas enfim, eu não quero limitar aí a nossa descrição de inteligência. Na verdade, alguém pode, né, isso já é proposto, né, que talvez a forma como a nossa consciência se desenvolveu e toda essa complexidade, digamos, emocional, né, que a gente tem, né, e evoluindo, sei lá, né, indo até ao extremo aí da gente, né, sei lá, chegar ao ponto de construir religiões e coisas, né, e que parece ter a ver com a busca de algum tipo de propósito, né, que também esse processo tem a ver com a nossa sobrevivência. Por alguma razão, os humanos que eventualmente começaram a fazer né, além de brincar uns com os outros e fazer coisas que não tinham necessidade imediata, né, do tipo, não tinha nenhuma necessidade relativa à sobrevivência, pô, de repente eles viviam uma vida mais divertida, né? Em dado momento, alguns humanos começaram a tentar criar essas narrativas, né, para descrever a si mesmo e construir projetos, né? E talvez isso seja também uma forma de adaptação, né? Isso talvez nos torne mais propensos a tentar se manter vivos, enfim, ou então até do ponto de vista da espécie, né? Construir grupos maiores e tal, né? Isso talvez seja algo que potencializa a nossa sociabilidade, porque você cria projetos, você compartilha projetos e aí você consegue fazer cérebros distintos trabalharem em conjunto, né? Então, em alguma maneira, estaria replicando aquele comportamento que a gente falou no começo, de repente, dessas colônias de insetos e tal, né? De repente, foi uma maneira que a própria evolução, né? Falar do jeito que eu vou falar é meio bizarro, né? Não parece evolutivo, mas lembrando que é tudo metáfora, né? Tipo assim, uma forma que a evolução encontrou para aumentar né, para romper também, no caso do humano, com os limites do continente, né? Quer dizer, né, a soma das inteligências é mais
das inteligências individuais num todo cooperando numa sociedade é maior do que simplesmente a soma das partes, né? Tipo assim, o resultado, né, aquela história, o todo é maior que a soma das partes, porque não é simplesmente um monte de computadores operando junto, mas a construção de relações complexas, quer dizer, um monte de processadores operando junto para formar um único computador, mas a gente vai criando relações complexas e isso potencializa com usos, né, não especializados e tal. A gente mencionou essas distinções quando a gente falou, acho que de inteligência artificial e consciência. Parece que dá um resultado melhor, e aí isso talvez esteja sendo aos poucos selecionado, e de repente ao olhar para os outros animais, o que a gente pode ver é estágios diferentes desse tipo de coisa, né? E isso cara, isso é muito legal, assim, tipo, uma das coisas que eu acho mais malucas, né, que, por exemplo, alguém já falou, por exemplo, já tentou associar o surgimento da inteligência humana à fala, né, mas aí a gente vai descobrindo que outros animais usam vocalizações, não necessariamente precisa do aparelho vocal nosso. E aí, de repente, a gente acha animais nas aves que vocalizam parecido com a gente e parece ter vocabulários, independentemente da relação com humanos, né? Tem aves que dão nomes para os seus filhotes, como a gente dá para os nossos, né? Também os filhotes humanos demoram um tempinho para poder antes de se reconhecer no espelho, então a gente está mais ou menos nessa mesma coisa, né? Enfim, e o que isso, voltando assim, essa conversa rapidamente para encerrar também, essa conversa que a gente teve sobre inteligência artificial, né, e toda aquela, enfim, tem toda essa galera, né, que tá botando, né, o medo, né, mas se surgirem máquinas inteligentes, elas talvez, né, elas vão ter uma capacidade grande de, havendo recursos de se replicar, e elas podem se tornar mais poderosas do que a gente, ou algo do gênero, e aí passaria a ser uma ameaça, né? E de fato, isso poderia acontecer. A gente tem várias descrições na ficção científica bastante críveis desse negócio, mas uma das coisas que eu acho que talvez possa deixar as pessoas mais tranquilas, né, tipo o Elon Musk, assim, é que se você olha para como a inteligência parece ter se desenvolvido nos animais, assumindo que a gente pode olhar essas diferentes manifestações como uma espécie de história da inteligência e da consciência, os propósitos me parecem muito mais difusos do que os propósitos que são dados por uma inteligência artificial. E o único, talvez, que a gente possa encontrar como sendo propósito comum é o tal do propósito da sobrevivência, mas é uma sobrevivência de um modo geral. E as pessoas que estão mexendo com inteligência artificial, não sei se elas não estão fazendo isso por medo, porque pensando nas consequências, ou se elas, sei lá, entendeu? Eu acho que isso não interessa, não vai dar nenhum resultado prático interessante. Eu acho que a gente só deveria começar a ficar preocupado com inteligência artificial a hora que os caras começarem a projetar uns robôs cujo propósito inicial difuso seja sobreviva. Porque aí, talvez a gente comece a estar mimetizando algo que rolou na natureza, né? Quer dizer, os animais, né, algo que era da ordem da vida, né, cujo interesse, né, esse termo talvez não seja legal, mas enfim, era se manter vivo, né, mais até do que a transmissão do gene, né. Eu acho que a transmissão dos genes ela é colateral a esse interesse de sobreviver, né. E aí, claro, as espécies que além de sobreviver, né, a vida no primeiro momento, que além de sobreviver, foi capaz de se replicar de forma mais eficiente, foi a que se manteve. Então não dá para entender também o desejo de se replicar como propósito. Eu acho que o desejo principal é de sobrevivência. Então, enquanto não tiver máquinas sendo construídas com esse propósito mais básico e sendo providas minimamente das capacidades para atingir esse propósito, a gente está relativamente tranquilo, né? Então, assim, não dá para cobrar dessas inteligências artificiais hoje que estão realizando tarefas relativamente mais complexas do que sobreviver, mas ao mesmo tempo não tão complexas quanto sobreviver sem a ajuda de ninguém, né? sem estar ligado na tomada, que ela vai desenvolver consciência. Então tem uma espécie de expectativa errada, né? Quando a galera
apresenta avanços em inteligência artificial, como se, cara, esses avanços estão indo na direção de consciência. Eu acho que não, né? Eu acho que eles não estão em direção de consciência, e eu fico muito reticente quando a galera começa a falar de consciência artificial, porque, cara, me parece que a gente está muito longe disso pelos resultados que eles estão entregando, e não sei nem se as pessoas estão tentando fazer isso, né? Então acho que eu fico por aqui, enfim, e aí acho que, sei lá, Rafa, se quiser dizer alguma coisa aí pra gente terminar. Eu queria rapidinho só deixar aí de reflexão, né, que existe uma falsa sensação de que somos muito inteligentes e de que parece natural a gente falar dos animais e do seu determinismo biológico para executar determinadas tarefas que parecem ser inteligentes, mas que eles não sabem o que estão fazendo, e que, no fundo, nós também somos bastante propensos a isso. Então, muito do que nós realizamos, das nossas atividades, dos nossos impulsos, por mais inteligentes que pareçam, é um condicionamento biológico, e que talvez a nossa capacidade de inteligência seja justamente construir coisas que se impõem a isso, independente desse determinismo, mas que, no fundo, muita coisa do que a gente faz pode parecer muito inteligente, mas você só está reproduzindo aí uma predisposição biológica para usar aí algum artifício que te pareça inteligente, e, ao mesmo tempo, quando a gente fala dos outros animais, tentar também, num exercício de reflexão, não se distanciar tanto dos animais, porque você falou em evolução, e a evolução justamente mostra que existe uma origem em comum a todos os animais, e a aptidão deles de sobrevivência foi selecionada em contextos, em períodos diferentes, e que a gente costuma nos ver muito distante dos animais, mas sejam os animais extremamente inteligentes ou os que não parecem tão inteligentes, todos compartilhamos, né, algo com esses animais, por mais que não pareçam. Então, não é nós que muitas vezes devemos incluir os animais no grupo dos inteligentes, mas nós devemos nos incluir no grupo dos animais em geral, e não se achar nem melhor nem mais inteligente, e até, quem sabe, aí, conviver melhor com esses animais, porque eles dão a todo momento, né, exemplos de inteligência. Basta a gente ter um pouco de humildade aí para reconhecer isso. Então é isso. Obrigado a todos aí. É isso aí, galera. Até mais, até o próximo. Tem que manter isso vivo. Um abraço.